Voltei, Irmão Jacó, capítulo 19, A Surpresa Sublime. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividades intensiva a que me consagrava na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade assinalasse a minha presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem possibilidades de realização benéfica? Ali, o serviço se pautava em linhas diferentes. Dentro do nosso plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Assim como o veículo precisa de combustível para se locomover, eu necessitava do fator qualidade para a nova luta em que ingressei. Semelhante impressão permanecia mal esboçada em mim quando o encontro com o infeliz perseguidor se impôs violentamente. Ouvi dele referências amargas que dilaceraram o meu ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de realizações futuras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco, entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com um obsessor comum clareava minha consciência. Ele salientou as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velaram. Movidos de piedade evangélica, é indispensável evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Então, como foi importante ouvir as verdades amargas que, por caridade, aqueles que o abrigaram o poupavam. Mostravam indiretamente, mas ele precisava que alguém explicasse. As coisas sempre estão muito claras, mas nosso eu não nos deixa ver. Sempre acreditamos que estamos fazendo o nosso máximo, que estamos corretos em nossas ações. Só que não. Sabemos que não. A vida nos mostra que não. Mas, veja, ele concluiu muita coisa. Já progrediu bastante, mas ainda estava incomodado por não ter entendido porque não tem luz. Precisou que alguém lhe mostrasse de forma dolorida para poder entender. Somos assim, exatamente assim. Enquanto não fizermos as coisas com o verdadeiro amor divino, não conseguiremos enxergar nossas falhas. Enquanto fizermos com base no orgulho, no egoísmo, seremos assim. Faremos as coisas achando que nós estamos certos. O que deu forças ao irmão Jacó foi procurar entender tudo como lição, como foi falado para ele, fazer. Foi a vontade verdadeira de aprender, de se modificar, foi se dispor a trabalhar com as ferramentas que ele tinha. Ele não esperou estar pronto. Assim como André Luiz, ele foi de coração aberto para aprender enquanto trabalhador. Não precisamos estar evoluídos para podermos trabalhar. Claro que não temos capacidade para certos tipos de trabalho. Em nosso lar, nos mostrou
que não devemos escolher trabalho, mas sim fazer o que estivermos vendo que há necessidade de fazer. E como se diz, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Reajustamento. Desejando me preparar convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atendendo agora para as minhas necessidades de reajustamento, me deixaram sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a aquecer carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, que me encorajava ao desejável aprimoramento. Então, procurava despertar minhas energias superiores nas demonstrações práticas, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltariam coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, eu dirigia incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportar. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de mais atos. Eles me criticavam asperamente, discutiam meus propósitos e intenções. Antigas faltas de épocas passadas que eu supunha esquecidas eram trazidas à tona nos remoques verbais, quer dizer, nas gozações, erros da mocidade, da adolescência, né? Omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas. Então, lição: se não vai cumprir, não prometa. Problemas de sentimento não liquidados, tudo, enfim, era resolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. De acordo com as novas lições, armazenava semelhante material com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, me afastei do campo de luta em lágrimas, considerando as alegações que eram atiradas em meu rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Ou seja, em muitas ocasiões ele chorava porque as minúcias do seu dia a dia eram atiradas na sua cara com sarcasmo, tipo, aquilo que você fez na adolescência, hein? Aquilo que você prometeu e não fez, aquilo que você fez ou deixou de fazer. E aquela pessoa que você não ajudou, ou seja, tudo aquilo que a gente faz e acha que ninguém sabe. Há companheiros que não se resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei desde o primeiro instante que nesse período de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Vivendo as lições. Por mais de 200 dias, mais de 6 meses, me dedicava à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva de ensinamentos. Então, ia a centros espíritas no Rio trabalhar, no que na época ele chamava de desobsessão, né?
junto aos irmãos desventurados, quando, certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lamentável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando causar desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Se aproximavam de mim violentos e sarcásticos. Lembravam os ataques que, por vezes impensadamente, desfechei sobre os padres. Me cobriam de insultos e ameaças sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente dediquei à classe respeitável e, satisfeito, me reconheci transformado, diferente. Ou seja, ele lembrou que atacava os padres católicos porque achava que eles agiam de forma errada. Nós espíritas devemos respeito aos pastores, aos padres, enfim, a todas as religiões diferentes. Todas têm seu valor. Cada um está onde é melhor se adapta. Ninguém é dono da verdade. Não podemos achar que sabemos mais do que os outros. Aqueles punhos cerrados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Estava tranquilo, apesar de surpreso, mas trouxe à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, entrei em meditação. O Senhor não nos aconselhou a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificou a troca do bem pelo mal? Ele não podia ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, aquelas almas não seriam dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado no princípio da luta humana a me demorar nas fórmulas do fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para me libertar? E se o padre tivesse sido eu? Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para enfrentar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição, decorrentes dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que me irritar? Quem merecia mais compaixão? Eles se achavam na desventura de ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento. Ou eu, que de algum modo já compreendia a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela própria redenção? Ensinamentos de mais de 2000 anos, né? Que ainda não aprendemos. Preferimos o duelo ao entendimento. Claro que estamos falando de um duelo verbal, né? Mas ainda duelamos, porque o orgulho ainda impera em nós. Ainda estamos longe de nos colocar no lugar do outro e perdoar. Estamos mais perto do bateu, levou. Estamos mais próximos do julgamento. E é isso tudo que ele estava se argumentando, né? Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, me entreguei à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Tentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atenderia o nosso apelo, viria em socorro de nossas necessidades,
Decorridos alguns minutos, observei que, ao me contemplarem em oração, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a me crivar de doestos, de insultos e zombarias. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, me referindo às aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, como se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas de meu próprio ser. Quando abri as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduziu, notei que os adversários se afastavam, cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar o seu regresso, a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz estava sepultada na garganta. Sobrevivi o imprevisto, tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram presos às limitações da carne? Novo despertar. Surpreendido com semelhante luminosidade, me senti chumbado ao solo. Quem estaria irradiando ao meu lado? Fechei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de me recolher à intimidade do próprio eu, vi ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, me refugiei de novo na prece, em silêncio, quando, em meio da massa luminescente, avistei o vulto de alguém que procurava se evidenciar. Era Bittencourt Sampaio, a estimular o meu coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inesquecível do nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. Olha isso, gente. Existe mediunidade no plano espiritual. Ou seja, Bittencourt não estava ali naquele momento, estava numa transmissão de pensamento, estava em outro plano muito mais elevado, e Jacó estava no Rio vindo do centro espírita, lembra? E Bittencourt, depois de dizer algumas palavras de encorajamento e saudação, disse: Jacó, não te admires da claridade que te rodeia, ela pertence a ti mesmo. Nasce das tuas energias internas, orientadas agora pela bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é a substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeu sem tibieza, sem fraqueza, a necessidade de aliviar os próprios caprichos para a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos se prepara valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo vai se formando em seu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Mas, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade radiante.
segundo os ditames da própria alma. Alma sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído diante dos desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminará constantemente o teu coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que ofuscava o meu espírito? Não conseguiria responder. Gente, olha aqui mais uma vez a espiritualidade nos alertando sobre o valor da prece. A prece não precisa muitas palavras, nem palavras rebuscadas. As palavras precisam ser sinceras, precisam vir do coração. Hoje mesmo recebi um vídeo de um médico sobre o estudo da classe médica sobre o poder da prece. Ele disse, céticos tentando mostrar que a oração tem efeito placebo e que esses médicos entenderam o poder da prece, o valor da prece, porque os pacientes estavam em coma e registravam melhora sob efeito das preces de terceiros. Como poderia ser efeito placebo, se eles estavam em coma, portanto não sabiam que estavam orando por eles? Se lembrarmos nossos estudos dos livros de André Luiz, em todos eles, ele nos falou da importância da oração. Sábio aviso. Doce e indefinível emoção me fazia curvar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e alegria. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que eu me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras: faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente: Bittencourt, meu amigo, no plano de carne, nossos irmãos em maioria guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos acreditam, de crença religiosa, e outros supõem que basta o dever da assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos deixou. Será permitido dar-lhe notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a algum deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com o esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia, que muitas vezes ressecam o nosso coração. E o Bittencourt concordou atencioso. Sim, Jacó, será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que sugerem a tua iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Ou seja, cuidado com o que você vai dizer. Sim, ele foi autorizado a escrever, mas teve todo o cuidado dos seus mentores. Muitas vezes recebemos cartas do plano espiritual, mas elas não contêm referências que esperamos. Há todo um cuidado dos mentores para não ferir familiares. E o Bittencourt continua: não tentes impor convicções a espírito algum.
ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que puderem te ouvir, longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério, sem esquecer a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar nos serviços edificantes, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. Há ocasiões de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceitos no imediatismo da luta humana. E acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a se desenvolver e florir, mas não violente o seu germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Ou seja, não tente modificar ninguém. O que você poderia fazer por eles, você já fez. Respeite o caminho de cada um. Respeite o tempo de cada um. Sua experiência é sua. Apenas conte sua experiência. Não imponha nada a ninguém. Em seguida, Bittencourt se despediu com palavras reconfortantes e amigas, me deixando na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal, quando as surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar o meu coração de lutador? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.